Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós iremos aprender como trabalhar com formulários dentro do HTML e muitas propriedades, do formulário que foram e algumas propriedades do HTML5 que surgiram aí, com novos tipos de dados para os formulários, tá? Então vamos lá. No formulário nós temos várias tags, mas principalmente vários atributos que podemos utilizar dentro dessas tags, tá? Então, basicamente, você tem a tag form, que é uma tag que define para a página que ali dentro vai constar, um formulário. Você tem a tag input, que é de entrada de dado, onde nós temos aí vários tipos de entrada de dado, tipo de texto, tipo de número, data, tempo, senha, password, e-mail, cor, checkbox, que é aquele de marcar, onde você pode marcar mais de um, radian e o range, tá? Então tudo isso aqui são tipos de entrada. E você tem alguns atributos que a gente pode utilizar dentro de cada um desses. Então placeholder, autofocus, required, max length, min, max e pattern, tá? E temos também a tag select, que cria aquela lista de seleção, e temos a tag textarea, ok? Então vamos lá. O que é que eu preciso para criar um formulário? Primeiro eu vou colocar a tag form, então eu coloco form. Dentro do form você tem o destino, que você coloca, após o botão enviar ser clicado, para que página esse formulário vai ser redirecionado, ou seja, para que página esse formulário vai enviar esses dados aqui, tá? Então você escolhe uma página, no caso aqui pode ser destino, .html, .php, qualquer página, tá? E você escolhe o método que isso vai ser enviado. Eu não vou entrar nesses detalhes do método, isso aí quando a gente for ver uma linguagem de programação a gente estuda isso a fundo, tá? Mas existe o método get e o post que você pode utilizar dentro do formulário HTML, ok? E aí você coloca dentro da tag form pode conter qualquer outra tag, h3, parágrafo, você pode colocar quebra de linha, tá? Nesse caso aqui eu coloquei um h3 com o nome formulário de cadastro, três inputs, um input nome, e-mail e senha. O placeholder é para aparecer dentro do campo de texto aqui, ó, dentro dele o nome. Então você botou placeholder nome, placeholder e-mail, aparece aqui. E quando o usuário clica, ele some e dá espaço para o que o usuário vai digitar, tá? E no final você tem um botão, o botão enviar, ok? O select list, você consegue ter essa lista de dados aqui para você utilizar, Então você tem aí, por exemplo, select, coloca o nome desse select. É importante que todos os campos input, select, você dê um nome para eles, tá? Você tem o ID. O ID é um identificador único do select. Não é obrigatório, tá? Obrigatório é o nome mesmo. E aqui você tem as opções, os options, que são as opções do select. Cada opção ela tem um valor que você pode dar para essa opção, que pode ser diferente. Por exemplo, você pode ter aqui Bahia com valor BA. Então, quando selecionar Bahia, o valor que vai ser enviado via formulário vai ser BA, certo? E aí você tem também uma outra opção que é o texto área, que é esse campo aqui maior, onde tem uma área de texto que você pode escrever, tá? Então você coloca texto área, o nome do campo, você define quantas colunas vai ter e quantas linhas vai ter. Então quantas colunas e quantas linhas, que é a altura do campo de texto área, ok? E aí você tem a tag progress também, que pode ser utilizada. Então você coloca progress, define o valor que está atualmente e o valor máximo que vai até 100. Tá? Isso aqui é para mostrar uma barra de progresso. Vamos ver um pouquinho na prática, daqui a pouco a gente volta para cá. Então eu vou vir aqui agora, criar um novo pen. Vou colocar o nome aqui,
formulários HTML. Vamos lá, então o primeiro passo é criar a tag form, que você vai criar. Se você deixar em branco a ação, ele vai para a mesma página, tá? Eu vou criar aqui um input do tipo texto, ó, type text. Vou colocar o placeholder, nome. Então observe que dentro dele aqui vai aparecer nome. Se eu clicar e começar a digitar, ele some aquele nome, tá? Você pode também, caso você queira, colocar fora aqui, ó, nome. Pula a linha. Vai aparecer assim, ó. E aí você tira esse placeholder, tá? Pode fazer dessa forma também. Ok? Vou deixar dessa forma. Vou copiar. Então temos nome, e-mail, telefone, tá? E-mail. E aí o tipo aqui você muda. Tem o tipo e-mail. E o que é que muda para esse tipo e-mail? Então vou precisar pular a linha aqui também, ó, no final de cada input. O que é que muda do campo e-mail para o campo nome? No campo e-mail, se você colocar, deixa eu colocar um botão aqui, ó. Colocar um botão aqui enviar, né? Então se a gente clicar aqui e coloca, ó, vou botar aqui Tássio, vou botar e-mail Tássio. Se eu clicar em enviar, ele vai verificar se aqui realmente tem um endereço de e-mail, ó. Ele vai verificar. Então você tem que ter o arroba. E aí ele verifica. Depois do arroba tem que ter alguma coisa. Então, e-mail. E aí sim ele consegue submeter esse formulário, tá? Como a gente está testando aqui, né, dentro do CodePen, vai dar esse erro. Isso é comum, tá? Já deu esse erro na outra aula. É isso aí. Vamos lá, vamos continuar. Então, o campo senha, a gente vai colocar aqui password. Esse tipo password, na verdade, é aquele que quando você digita aparece as bolinhas, não aparece a senha do usuário, tá? E aí vamos ver outros tipos aqui. Qual outro tipo você pode pedir aqui? Data de nascimento. Você pode colocar o tipo date. E aí já vai aparecer aqui um calendário que o usuário pode escolher para colocar a sua data de nascimento, tá? Então ele pode vir aqui e colocar uma data. Ok? Tipo date. O que mais a gente tem aqui? Então nós temos o tipo time. Vamos colocar aqui hora de nascimento. E aí ele vai vir aqui e vai escolher um horário, tá? Essa formatação ela acontece de acordo com cada navegador, ok? O que mais a gente pode ter aqui? Então vamos lá. Temos aqui o color. Então observe que eu estou mudando apenas o type, né? O atributo type. Cor preferida. Então aqui você vai escolher uma cor, né? Ok? O que mais a gente pode ter aqui? Então eu posso ter agora, no lugar do input, um texto área. Texto área. E aí eu defino quantas colunas eu quero. Se eu quiser aqui, por exemplo, 10 colunas. E quantas linhas eu quero? 3. Ele vai formatar. Se eu quiser aqui 50, ele vai aumentar essa caixa de texto. Ok? Isso aqui é altamente personalizável, tá? Então aqui eu posso colocar observações. O que eu posso ter também aqui é um select list. Select list. Que é aquele select
E aí nesse caso, select. E dentro do select, você vai colocar as opções, né? Então aqui, colocar a opção 1, valor 1. Dois, três, quatro, 2, 3, 4. Pronto. Então aqui, ó, vai gerar uma lista com as opções que você pode selecionar. Lembre sempre de colocar o name, né? O name que é o nome do select. E coloque o name também aqui dentro de cada input, né? No caso aqui, por exemplo, name. Lembrando que o name é como se fosse uma variável. Então você não vai colocar caracteres especiais, nem espaço, tá? Então aqui você coloca name, meio e assim por diante, tá? Então tá aqui nosso formulário. O que mais eu posso colocar aqui? Deixa eu pular mais uma outra linha aqui para ficar sempre um espaço a mais do botão. Eu posso ter aqui agora o tipo um input, né? Vou vir aqui no input, então agora copiar isso aqui. E aí você pode ter um input do tipo rádio. Input rádio, observe aqui a bolinha, né? Então, esse input rádio, eu vou ter aqui, por exemplo, masculino e feminino. E aí você pode colocar um outro input aqui do lado, tá? Observe o seguinte, eu não coloquei o nome nos inputs, então eu vou poder marcar os dois, tá? Agora, se você coloca aqui, ó, name, sexo, e o mesmo name, você coloca aqui, ele só vai deixar você marcar um agora. Ok? Por quê? Porque os dois são a mesma coisa, o mesmo nome. Tá? Então ele só vai deixar você marcar um. Beleza? E um outro tipo que a gente pode ter aqui. Que a gente pode ter. É o checkbox. Checkbox. Então o checkbox é o quadradinho, tá? E não aquela bolinha. Então o checkbox. Você coloca aqui o mesmo nome também. Tá? Só que qual é a diferença? A diferença é que o checkbox você pode marcar mais de um. Tá? Mesmo tendo o mesmo nome. Você pode marcar mais de um aqui. Ok? Vamos voltar lá para o slide. Então a gente já viu aqui, ó, a tag progress. Essa tag progress, na verdade, o que é que você consegue fazer? Você consegue fazer uma barra de progresso. Pular aqui mais umas linhas. Você pode colocar aqui progress. E aí você define, ó. Ela está aqui já, ó. Nossa barrinha de progresso. Mas você precisa definir, né, o valor dela, né? Quanto é que ela vale. Então você pode definir aqui valor. Vamos supor que ela tem um valor de 50%. E o max dela é igual a 100. Então aqui, ó, no máximo é 100, mas ela tá na metade. Então você pode trocar isso aqui caso precise, ó, 30, ela vai diminuir, certo? Então isso é a tag progress. Essa tag ela faz parte do HTML5, tá? Uma outra tag importante é o data list. Ele funciona parecido com o select, tá? Parecido com o select. Então a gente pode até copiar isso aqui, ó. Posso copiar essa estrutura aqui.
do select. Deixa eu pular uma linha aqui. Pronto. Que é o data list. Aqui você coloca data list. Então, no lugar de o select list é um data list. Qual é a diferença? Vamos ver aqui. A diferença é que o data list, dentro dele, ele vai ter as opções, só que ele vai liberar um campo para você digitar, tá? Bom, pessoal, então a gente fez aqui o nosso data list, né? Só que como podemos observar aqui, o data list ele precisa de um input para carregar essa lista de dados, né? Então você precisa colocar aqui um input, né, com o atributo list e puxando o mesmo ID, né, do data list, né? Então no caso aqui, ID estados, list estados. Então vamos testar aqui. Eu vou colocar aqui um input do tipo texto com o atributo list. Eu vou colocar aqui data e vou criar aqui um ID também data. Agora apareceu aqui, ó, opção 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Tá? Então quando você clica aqui aparece, qual é a diferença? A diferença é que se você começar a digitar, por exemplo, vamos colocar aqui O, eu vou colocar aqui P, são, pronto. Então quando a gente começa a digitar, ó, clica aqui, se eu digitar a cedilha, ó, ele vai aparecendo. Deixa eu colocar palavras totalmente diferentes aqui. Vou botar Bahia, Alagoas, Sergipe e opção. Pronto. Então vamos lá. Quando você clicar aqui que for digitando, ó, Bahia B, já vai aparecer aqui, ó, Bahia. Se eu digitar A, já vai aparecer Alagoas. Se eu digitar opção, já vai aparecer a opção. Certo? Então essa é a diferença do data list para o select list, tá? Então basta você colocar a lista de dados, colocar um campo de texto e vincular esse campo de texto a essa lista de dados, ok? E aí falta também mostrar para vocês o formato number, né? Formato number, que nada mais é do que um tipo de input. No entanto, esse input ele tem o type number. Tirar aqui o ID, tirar o list, colocar aqui número, posso colocar aqui idade. E aqui, ó, ele já aparece duas setinhas para cima e para baixo. Você pode alterar isso aí, tá? Ele só aceita número. Se você digitar a letra, ele não aceita, tá bom? O tempo time, eu já mostrei para vocês, né? O tipo time. E você tem uma tag time também que você pode estar utilizando, né? Essa tag aqui já não faz parte do formulário em si, tá? É uma tag que você pode digitar para especificar que aquele número ela vai ter representa um tempo, né? Representa uma hora, né? Então isso aí já não faz parte do formulário. A gente revisa isso aí nas próximas aulas, tá bom? Então só recapitulando aqui o que a gente viu: input. O input tem um nome, e-mail, password, data, tempo, cor. Você pode usar o input rádio, checkbox. O input pode vir como um atributo list, carregando os dados de um data list. O input também pode ser number. Além disso, você tem o select, que tem essa lista de valores. Você tem o atributo, a tag, né, textArea também, que vai ser uma área de texto. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham aprendido e entendido todas as funcionalidades aí do formulário. É óbvio que com o tempo vocês vão memorizando tudo isso, né? Você tem um placeholder, você tem um atributo para deixar também obrigatório, né? Posso colocar aqui required para dizer que esse campo nome ele é obrigatório, né? Então, ó, se eu tentar enviar, ele não vai deixar, ele vai dizer preencha este campo.
Então você pode colocar required em todos os campos que forem obrigatórios, né? Então mesmo que preencha aqui, por exemplo, o nome, né? Preencher o nome, agora o e-mail é obrigatório, tá? Lembrando que você preenche o e-mail, ele vai ter a validação do e-mail também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido tudo sobre formulário. Ficou um pouco extenso, mas a gente viu tudo de formulário. Um abraço e até a próxima aula.